Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais, solteiros, pais e filhos aprendem um amor inteligente. Pais e filhos, hoje vamos falar sobre este tema, mas antes disso, eu já gostaria de chamar a sua atenção para o tratamento que nós vamos começar nesta quinta-feira que vem para os casais que estão tentando recuperar a confiança na relação. Você que é esposa, marido, vocês que sofreram uma quebra de confiança, seja por uma traição ou por uma mentira, você não confia mais no seu marido, na sua esposa, ou quem sabe houve uma suspeita, nada ficou confirmado, mas desde essa suspeita você não conseguiu mais confiar na sua esposa ou no seu marido. E essa suspeita, essa insegurança tem sido uma praga no relacionamento de vocês. Vocês precisam superar isso, vocês querem virar a página, mas vocês não têm conseguido. Nós vamos começar um tratamento para a restauração da confiança no casamento, a partir desta quinta-feira, dia 14 de maio. Cristiane e eu vamos tratar de 100 casais que estão dispostos a trabalhar na recuperação da confiança. É você que está numa situação em que você quer continuar esse casamento, esse relacionamento. Você ama essa pessoa, mas algo aconteceu entre vocês, uma traição, uma mentira, algo aconteceu e você não consegue deixar esse algo para trás. Vocês estão querendo trabalhar nessa relação, mas vocês têm esse algo ainda entre vocês. É com vocês que nós estamos falando. Exato. Você deseja salvar o seu casamento, você quer saber como restaurar a confiança, como agir para voltar a confiar no seu marido, como você deve agir para sua esposa confiar em você de novo, seu marido confiar em você de novo, como superar a quebra de confiança no relacionamento. Se vocês desejam ser ajudados, ser um destes 100 casais que nós vamos ajudar por 7 semanas a partir desta quinta-feira agora, 14 de maio. Então vocês precisam registrar a presença de vocês por telefone, agora, o quanto antes, porque nós vamos encerrar os cadastros em breve. Então, se você deseja, o número que está no seu vídeo agora, o 011 3573 3535, é a linha de atendimento para você agora registrar a sua presença com as seguintes condições. O casal deverá comparecer. Os dois terão de comparecer. Então, se você quer conversar com a sua esposa, com seu marido, namorado, noivo, e dizer, olha, o Renato e a Cris vão fazer esse tratamento para os casais que querem reconstruir a confiança, eu gostaria de comparecer com você porque nós estamos precisando deste tratamento. Você quer ir comigo? E sob a confirmação da outra pessoa que ela vai estar presente com você, então vocês liguem e registrem e confirmem a sua presença. Então os dois terão de estar presentes, primeira condição. Segunda condição, vocês terão de assistir às 7 sessões a partir de 14 de maio. Nós não garantimos resultado se vocês não comparecerem às 7 sessões e se vocês também não praticarem aquilo que vocês vão aprender. Mas se vocês comparecerem, os dois, às 7 sessões e praticarem o que vocês vão aprender, nós garantimos a vocês que vocês vão superar esse problema, essa crise de falta de confiança no casamento de vocês. Pode começar a ligar agora, 011 3573 3535 e diga, nós queremos participar do curso, do tratamento para a recuperação da confiança no casamento com o Renato e com a Cristiane a partir de quinta-feira, agora dia 14. Pode marcar através do telefone. Bom, nós vamos falar então sobre o tema de pais e filhos aqui hoje. Temos vários assuntos para tratar. Nós temos aqui uma plateia de mães e filhas. Sejam bem-vindas. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Ok, daqui a pouquinho a gente vai falar com elas, cada uma com uma história. Mas antes vamos agora assistir uma matéria de um idoso que foi agredido pela filha. O rosto está todo machucado, há ferimentos até atrás da cabeça. Seu José, de 63 anos, foi vítima de um surto da filha.
Ela estaria drogada e ficou tão descontrolada que arrancou um pedaço do chinelo do pai com uma mordida. Seu José tem 6 filhos. A caçula, de 23 anos, ele lamenta, não consegue controlar. Ela estava com uma espiga de milho, umas 5 espigas de milho, ela jogou em mim, até aqui, mas aqui foi as unhas, era a mão dela. E agatanhar. Exatamente. Mas eu, para não bater nela, ela em cima, e eu revidando, mas tirando, e ela em cima, que é para eu não machucar ela. Nessa conversa, ele revela o drama que está vivendo com a filha. A moça tem 2 filhos e está grávida do 3º. Ela tem 2 filhinhas lindas. Uma mora com o pai lá na Asa Norte, vai fazer 5 anos, 6 anos, dia 8 de outubro. E a outra, eu cheguei essa noite, que eu fui visitar ela, fez 16 dias ontem, que eu fui visitar minha neta, que é filha dela. É uma gracinha a filha dela, mas tá aí na droga. Ele chora, pede ajuda, ainda quer tentar salvar a filha. O que o senhor quer para tentar salvar ainda a sua filha? Se tivesse uma clínica, né? Interná-la? Ela nunca foi. É uma situação tão complicada. Daiane admite o uso de droga e se justifica. Está nessa vida porque cansou de não ter estabilidade. Por eu não ter um emprego, uma contenção, então eu fiquei sem minhas filhas. Eu tinha uma responsabilidade, eu tinha motivo. Perdi a guarda da minha filha de 5 anos. Não vou parar de mesmo, é só eu criar minha Júlia e minha Thalita. Por que ela faz isso? É a droga, tudo é a droga. Se eu for falar, ela vem em cima de mim. Ela vem em cima de mim. Você vê que até a repórter se emocionou e realmente é algo crítico, é uma situação muito triste. Mas não adianta você agir ou reagir com a emoção nessa situação. O que adianta é você ir à raiz do problema. Ele pensa, como avô, como pai, que a solução para a filha é a internação. Ela tem que ser internada. Mas nós sabemos que a grande maioria das pessoas com os problemas de drogas que vão para uma clínica de reabilitação saem de lá e voltam para o vício novamente. Não é desmerecendo o trabalho, nós sabemos que existem pessoas muito dedicadas, excelentes, que trabalham para ajudar os usuários, os viciados, os dependentes, mas o índice de sucesso é muito baixo. Exato. Agora, o índice de sucesso aqui, né, nesse trabalho da cura dos vícios, é muito alto, né, Renato? Porque muitas pessoas, elas são curadas de vícios todo domingo aqui no Templo de Salomão. Eu não sei se nós temos alguma matéria que poderíamos mostrar, mas muitos jovens, muitos adultos, pessoas que estavam há anos usando drogas, dependentes de drogas, de álcool, pessoas que perderam a família, perderam a autoestima, perderam o respeito, perderam tudo na vida, conseguiram ser curadas do vício. Quer dizer, enquanto o que todo mundo acha, né, que precisa ser internado, enquanto a internação tem um índice baixo de sucesso, o trabalho da cura dos vícios tem um índice muito alto. É o que você vai ver agora através da história da Verônica. A Lourdes, mãe da Verônica, ela lutou pela filha que estava viciada. Preste atenção. Eu era uma pessoa nervosa, ignorante, não gostava de ficar em casa, eu tinha ódio da minha mãe, mas era ódio de não poder ficar perto dela, gostava de estar na favela, gostava de estar no funk, gostava de droga, gostava de beber, gostava de tudo aquilo que era contrário do que eu aprendi dentro de casa. A partir de que idade? A partir dos 16 anos, dos 15 para os 16. Eu lembro que a partir teve um certo momento, porque tudo aconteceu por causa de um namoro errado. Comecei a namorar com uma pessoa que
era ignorante comigo, que me tratava mal, que tratava mal os meus pais. E por isso ele já usava droga. E ele me falou, não, usa, vamos usar, vamos. Aí acabei usando. Namorado? Meu ex-namorado. Em que drogas você foi viciada? Maconha, lança-perfume, bebida alcoólica, doce. Como? Doce. Que doce? O ácido, é o ácido. Como ele era o meu chão, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, perdi meus irmãos. Toda a minha família era contra esse namoro. E eu achava que eles estavam querendo a minha infelicidade. Ele me deixava em casa, eu não podia sair, não podia ter amigos, nem amigas. Eu não podia, às vezes minha mãe chamava eu para ir nas palestras, eu não ia, porque ele falava, você é para onde? Ele desconfiava de mim, chegava a brigar comigo de fazer eu chorar, de me deixar trancada na casa dele, de quase me bater, sem contar que ele me tratava super mal, me xingava, palavrões para baixo. Chegou a te agredir fisicamente? Quase. Mas verbalmente? Verbalmente, sim, sempre. Era normal isso. Te traiu alguma vez? Ele me traiu. E quando eu descobri que ele tinha me traído, aí que acabou, para mim tinha acabado a minha vida. Que aí eu me joguei mais para as coisas erradas ainda. Conheci a palestra, eu já estava lutando por ela. Só que assim, eu chamava, ela não vinha, eu pedia para ela vir comigo, ela não vinha, ela só queria ficar com ele. Ela tentou se matar. Uma vez eu peguei ela tentando se matar, cortando os pulsos. E aí aí foi quando ela começou a vir nas palestras. Aí ela começou a pegar firme, e aí ela terminou com esse rapaz, e graças a Deus aí ela foi pegando firme e se libertou. Quando teve esse fim desse relacionamento, foi para mim, como eu disse, que acabou. Eu comecei a ter depressão, síndrome do pânico. Antes, a pessoa que gostava de viver na rua, eu tinha medo de ir para a rua. Vivia dentro de casa, debaixo das cobertas, às vezes à noite batia a síndrome do pânico assim, eu começava a gritar, a chorar. E foi aí que eu fui vendo a diferença na minha mãe, porque eu tinha ódio dela, ódio de não querer ficar perto. Então, quando eu vi minha mãe estando do meu lado, conversando comigo, cuidando de mim, eu fui vendo a mudança nela. E foi aí que eu quis mudar também. Eu dei essa oportunidade para mudar de vida. Foi quando eu comecei a vir e me falaram, Verônica, você quer mudar? Você quer ajuda? Então você vai fazer isso. Tudo que mandaram eu fiz, eu fui de cabeça. Hoje eu sou calma, não sou nervosa. Eu e a minha mãe, nós somos melhores amigas, de eu poder contar tudo para ela que está dentro de mim. A gente conversa. Eu não preciso de drogas, nem de bebidas, nem de garotos para poder ter paz. Eu sou preenchida, eu tenho paz dentro de mim. Mudou tudo. Veja que a Verônica, ela tinha perdido o senso de direção na vida. Como jovem, como filha, a mãe também não sabia mais o que fazer por ela. E um dia pegou a filha, a dona Lourdes, encontrou a filha no banheiro com os pulsos cortados. Ela tinha tentado se matar. Viciada em drogas, agredida pelo namorado. O que uma mãe pode fazer num caso deste? Ela pode se desesperar, como você viu o pai, o avô, na matéria anterior, chorando pela falta de poder, de força de ajudar a filha, de saber o que fazer para ajudar a filha. Você pode fazer isso, você pode se desesperar, você pode chorar, você pode se lamentar, você pode desistir, você pode entregar os seus filhos para as drogas, você pode entregar a sua filha para esse tipo de vida e ser um pai, uma mãe frustrada para o resto dos seus dias. Ou você pode fazer o que a dona Lourdes fez. Ela veio buscar ajuda. Inicialmente, a sua filha Verônica não queria fazer nada para sair daquela vida, mas a mãe dela veio buscar ajuda. Porque você não pode mudar o seu filho, você não pode forçar o seu filho a mudar, mas você pode fazer coisas que vão influenciá-lo, influenciá-la a mudar. Todos os domingos nós estamos fazendo o tratamento da cura dos vícios, aqui na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos no Templo de Salomão. Enquanto que outros tratamentos têm um baixíssimo índice de sucesso, neste tratamento, as pessoas viciadas, os pais, os parentes dos viciados têm conseguido sucesso em ajudá-los. Porque o vício é muito mais do que um problema químico, é um problema espiritual que carece de tirar de dentro da pessoa uma maneira de pensar
que a tem controlado e mantido escrava dos vícios. O seu filho você não reconhece mais. Ela não é mais aquela criança que você pegava, colocava no colo, se tornou uma pessoa agressiva, violenta, que xinga nomes, que rouba de você dentro de casa, tira objetos de valor, que desrespeita, que às vezes chega a agredi-lo, se não fisicamente, com palavras, que valoriza mais os amigos da rua, os drogados, os traficantes, do que você. E você, como pai, como mãe, fica pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Você já tentou dar amor e você já tentou tratar com dor e não resolveu nenhum desses dois extremos. Eu quero desafiar você a vir buscar ajuda pelo seu filho, pela sua filha, neste domingo às 18 horas, no tratamento da cura dos vícios. Eu vou falar agora com o Kleber e o irmão dele que está aqui, porque os dois tiveram um sério problema. Aliás, o Kleber teve um sério problema, especialmente quando a sua mãe faleceu. Que idade você tinha, Kleber? Eu tinha 15 anos de idade. Né? 15 anos de idade. 15 para 16 anos de idade. Quando a sua mãe faleceu, o que aconteceu com a sua cabeça? Fiquei sem saber o que fazer, então foi quando eu decidi. Falei, a partir de hoje, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. A partir de hoje eu vou entrar nas drogas mesmo, eu vou me envolver com tudo que tiver que errar. Robert, você é o irmão do Kleber, mais velho, 3 anos. Quando a mãe de vocês faleceu, o que aconteceu com o Kleber? Começou a beber muito, a usar muita droga e começou a mentir muito. E a gente resolvemos morar juntos, porque a gente não se dava muito com o nosso pai, meu pai era separado da nossa mãe, e a gente, vamos morar juntos, que ficamos só nós dois, então vamos ficar só eu e vocês, e nós dois vamos morar juntos, né? E eu tinha me envolvido com uma pessoa, morava com uma pessoa, e eu trouxe ele para perto de mim, para ele ficar mais perto de mim, para mim ficar de olho nele, para me segurar as rédeas dele. Só que eu não consegui segurar a rédea dele. Ele começou a usar muita droga, começou a se envolver com outras pessoas e começou a tomar conta da vida dele. Aí chegou um limite dele, na vida dele, que ele virou para mim e falou assim, você não manda em mim, você não é nada meu, você é apenas o meu irmão, e eu não vou ficar mais com você. Ele pegou as coisas deles, foi embora. Aí foi quando ele se afundou de vez nas drogas. Foi pro mundo? Foi pro mundo. Você foi viver aonde? Aí eu fui viver sozinho. Sozinho? Sozinho. Tinha alugado uma casa, fui viver sozinho. Que tipo de drogas você usava? Eu usava cocaína, maconha, lança-perfume, usei mesclado, bebia muito, usava todo tipo de droga. O que você fazia para comprar essas drogas? Eu roubava o meu pai. Que eu cheguei a morar perto do meu pai sozinho, eu roubava o dinheiro dele. Quando minha mãe era viva, eu roubava o dinheiro dela, vendi micro-ondas, eu vendi videogame para poder usar drogas. Além de vender a droga, não para ganhar dinheiro, mas para ter dinheiro para continuar usando a droga. Eu vendia para continuar usando mais drogas. Você traficava para sustentar o vício? Isso, eu vendia a droga para... Que é um passo natural, queria que aproximasse mais a câmera, por favor. É um passo natural para o usuário de drogas. Para sustentar o vício, ou ele tem que ter muito dinheiro, ou a renda dele tem que ser muito boa, ou ele vai acabar roubando para sustentar o seu vício, ou ele vai fazer o que é normalmente mais fácil. Ele vai traficar a droga para poder ter dinheiro para sustentar o próprio vício. Foi isso que aconteceu com você. Quantos anos você ficou dos 15... Aliás, você já começou antes? Com que idade você começou? Comecei com 14 anos, eu já bebia, com 15 anos eu conheci a maconha e fui conhecendo paulatinamente cada droga. Até que idade você ficou nos vícios? Eu comecei com 15 e até os 23. Aos 23? Aos 23 8 anos de viciado. Isso. O que você tentou, ou alguém tentou ajudar você para sair das drogas? Eu ouvia tudo quanto é tipo de palavras, falava que tinha que internar, cada pessoa dava alguém que me conhecia falava, você tem que procurar ajuda em algum lugar, sei lá, se internar. As pessoas falavam, mas dentro de mim eu tinha esse desejo, eu não queria. Tinha dia que eu acordava, estou decidido, a partir de hoje eu não vou usar mais droga. Decidido. Mas quando eu me aproximava dos amigos que eu andava e eu via eles usando, aí logo vinha aquele desejo, eu não conseguia controlar. E quando eu começava a usar, aí já era. Aí era 2, 3 dias sem dormir, sem conseguir parar de usar droga. Você eventualmente veio para receber o tratamento da cura dos vícios. Vim.
que aconteceu quando você tentou isso que você não tinha tentado antes? Então, até então não conhecia, né, o tratamento. Então, quando eu cheguei, eu falei, eu vou lá. E aí lá eu vi o homem de Deus falando que ia mudar, que era espiritual. Uhum. Então eu apelei para a fé. E ali o espírito do vício foi removido de dentro de mim. No mesmo dia, daquele dia em diante que eu cheguei, nunca mais eu decidi, a partir de hoje eu não uso mais droga. Mas antes você já tinha falado isso e não conseguia? Mas ali foi algo que foi... Ele é prova viva. Você estava com ele no dia? Tava. A gente morávamos junto. Quando eu separei da pessoa que eu morava junto, nós viemos morar com ele. Eu vim morar com ele. E ele sempre falava, vou parar, vou mudar. Tinha noites que ele virava a noite 2, 3 dias. Eu ia trabalhar, saía 4 horas da manhã para trabalhar. E ele ficava transitando na casa. Porque a paranoia da droga, a pessoa fica alucinada. Aí ele não conseguia tanto ficar dentro de casa, nem lá de fora de casa. Aí ele ficava nesse trâmite. E ele sempre falava pra gente, vou mudar. Eu falava, vai mudar, eu creio. Mas você tem que dar um passo. Você só fica desse jeito, você fala que vai mudar e não muda. Quer dizer, ele não conseguia. Mas depois que você veio receber ajuda, você veio receber o tratamento da cura dos vícios, você ali decidiu e você conseguiu manter a sua decisão. Eu decidi, só que eu recebi algo que eu não recebi. Não recebi palavra. Eu recebi uma direção que fez eu conseguir ter força para poder me desviar do caminho das drogas, porque era um caminho, eu já sabia onde que eu ia encontrar, quando eu queria usar, eu sabia onde eu ia, eu sabia quem eu ia falar. Você está limpo há quanto tempo hoje? Há 4 anos. 4 anos, nunca mais usou droga? Nunca mais nenhum usei tipo. droga. Depois que eu cheguei no tratamento, no mesmo dia eu decidi nunca mais usar droga e eu nunca mais... Como você vê o seu irmão hoje, Robert? É outra pessoa, totalmente diferente. Não era aquela pessoa, eu não via o meu irmão. Quando ele usava droga, eu não conseguia enxergar meu irmão, aquele meu irmão que eu conhecia quando a gente era menor. Eu via outra pessoa, uma pessoa que eu não conhecia. Hoje eu vejo meu irmão, aquele irmão carinhoso, brincalhão, se diverte. Voltou a ser o que era antes. Voltou a ser antes, aquele que era antes, quando era menor. Preste atenção. O Kleber vai estar com a gente neste domingo, no tratamento da cura dos vícios, às 18 horas. Ele vai estar lá com a gente. Se você quiser conhecê-lo, se você tem um filho como o Kleber, que partiu para as drogas, saiu de casa e você não sabe mais o que fazer para ajudá-lo, se você puder trazer o seu filho para conversar com o Kleber, ele vai estar ali para ajudá-lo. Mas se o seu filho não puder vir ou não quiser vir, você não sabe nem onde está o seu filho, sua filha, venha você. Venha você vai buscar essa ajuda e você vai ver a transformação que vai acontecer no seu filho e na sua filha, assim como aconteceu com o Kleber. Na transformação total de pais e filhos, nós fazemos o tratamento da cura dos vícios e convidamos pais, filhos, jovens, adultos, todos os que querem deixar de ser escravos para o vício, os que querem deixar de perder para os vícios. Você tem perdido vida, você tem perdido dinheiro, você tem perdido pessoas, relacionamentos, dignidade, você tem perdido a confiança em você mesmo. Tudo para os vícios. Você quer dar um ponto final nisso? Você quer ajudar um familiar que quer pôr um ponto final nisso? Esteja com a gente neste domingo às 18 horas. Assista a matéria da Transformação Total. I can't tell where the journey will end, but I know where it starts. Pessoas que vieram de longe em busca de soluções para seus problemas familiares. Eu quero ser uma mãe melhor, no modo de agir, no falar, ter mais paciência. Eu vim, na realidade, com um objetivo, com um foco, que é receber uma orientação relacionada à família, no caso, meu irmão. Ele se encontra com problemas no casamento, com os filhos dele também. Eu tenho uma filha e eu quero aprender a lidar, né? Porque ela está na fase da adolescência, então eu quero aprender a ter direção para saber lidar com essa fase. Aos domingos, Renato e Cristiane Cardoso aconselham aqueles que buscam a transformação total na sua família. Você não pode ir pela cabeça dos outros, seguir, aderir os costumes, as modas desse mundo. Você tem que ser a exceção.
repente, a pessoa está passando por um problema, por uma situação, ela desconta em você. O que eles ensinam? Que a gente tem que compreender o que está passando com aquela pessoa. E que a gente tem que buscar saber, entender, né? E ali, às vezes, ajudar. Muitas vezes a gente não quer ouvir, né? E a gente acaba quebrando a cara. O que a mãe mais quer no mundo não é chocolate, flor, jantar. Não é um dia que você passa com ela. Isso não é o que a sua mãe quer. O que ela mais quer é a mudança de vida. Vim para a transformação da minha filha, porque eu tenho uma filha que é viciada e eu busco por ela. Eu tenho a certeza que ela vai mudar. Eu vim buscar, através dessa palestra, mais conhecimento e direção, né? Através dela, para mim estar auxiliando e ajudando os meus familiares. Se recuperar dos problemas que eles têm enfrentado, com vícios, drogas, entendeu? Briga nos lares, divisão entre pai e filho. E eu tenho certeza que colocando ela em prática, eu vou conseguir ajudar os meus familiares. O vício, esse sofrimento que você enfrenta, não deixa de ser o seu maior rival ou inimigo, que você não pode descansar enquanto não acabar com ele. Compareça e traga seus filhos para um aprendizado em família. Ao invés de ficar discutindo, ao invés de ficar brigando, achar uma solução, quem é o culpado, é chegar num consenso os dois para evitar o tipo de briga. Então isso a gente tem aprendido muito na palestra. Porque a gente também um dia já passou por isso, né? Então é saber compreender, né? E tem ajudado bastante. Eu vou aprender também, né? A se relacionar com os pais e, em geral, levar para a vida toda. Hoje viemos buscar pelos filhos, né, mesmo, como diz a palestra, e também aprender um pouco mais. Os pais sempre têm um pouquinho de dor de cabeça com os filhos, principalmente adolescentes, né? Essa fase de 16, 14 anos, por mais que a gente queira, sempre foge alguma coisa do controle, né? Hoje eu aprendi que eles não vão controlar, mas também eu não posso fazer tudo o que eu quero. Participe você também. Palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, Templo de Salomão. A entrada é franca. Eu gostaria de dar a você alguns exemplos de pessoas que nós estamos ajudando nesta palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. Como no caso da Mariela, que está aqui representada. Ela tem 14 anos, os seus pais vivem brigando, inclusive com agressões físicas. O pai já a agrediu a ponto de tirar sangue, tanto da filha como da esposa. O pai culpa a filha por ele agredir a esposa, dizendo que a filha o irrita. Nós estamos ajudando a Mariela na Transformação Total de Pais e Filhos. O Eduardo tem um filho de 18 anos envolvido na marginalidade. Ele veio à palestra por convite do irmão e ele até mesmo tem ameaçado a agredir a mãe por causa dessa vida de marginal que ele tem vivido. Nós temos a Célia. A sua filha foi violentada aos 16 anos. 16 anos, na casa da avó. Havia um rapaz que morava nos fundos da casa e hoje, aos 18 anos, a moça está se envolvendo com outras mulheres. A mãe, a Célia, procura a filha, mas esta a evita. Evita conversas, a bloqueou nas redes sociais e não quer nenhum contato com a mãe. E nós temos também a Aline, cujo filho de 15 anos é bailarino, bebe, dorme fora de casa, já tentou fazer tratamento com psicólogos, mas não houve melhora alguma. Nós temos certeza que estas pessoas em breve estarão aqui no programa contando para você a mudança, a transformação que eles tiveram em suas vidas e em seus filhos, na sua família. E você também pode receber essa ajuda se você está passando por um problema semelhante na sua casa. Bom, Cristiane, nós vamos agora falar sobre as mães e as filhas, porque neste domingo você vai falar especialmente com elas em parte da palestra em dado momento, porque é Dia das Mães e nós vamos dar este presente que você tem para elas. Eu quero celebrar o Dia das Mães assim, porque eu sempre achei que não é justo você... Eu sou mãe, tá? E eu passei por muitos problemas com o meu filho.
E todo ano, no Dia das Mães, o meu filho me dava uma coisinha. Isso quando ele morava com a gente ainda. Ele me dava uma coisinha, escrevia uma cartinha. E dentro de mim eu pensava assim, mas não é isso que eu quero dele. De que adianta isso? Não é isso que eu quero. Não é presentes, não é isso. Eu quero me realizar no meu filho. Eu quero me sentir feliz com o meu filho. E depois, foram 5 anos que nós ficamos longe um do outro. E eu lembro de muitas vezes passar o Dia das Mães e pensar assim, poxa, eu nem sei onde meu filho está. Eu não sei. E muitos filhos pensam assim, bom, no Dia das Mães é bom passar o dia com a minha mãe. Vou passar o dia com a minha mãe. E a mãe, ela vai ter um dia com você, tudo bem, ela vai ter um jantar com você. Ela vai ganhar um presente, tá? Mas e aí? Ela é uma mãe realizada? Você é uma mãe realizada? E é isso que dói nas mães, é isso que doía em mim. E eu quero passar para as mães e para as filhas, os filhos, um segredo, um presente. Nesse Dia das Mães, eu não quero que ele seja um dia simplesmente para você trocar presentes, ficar tendo um dia só com a sua mãe. Eu quero que você tenha uma direção, você saiba o que fazer. Você, mãe, saiba como lidar com seu filho de forma eficaz. Você, filha, saiba lidar com a sua mãe também de uma forma eficaz. Ou seja, vocês possam realmente celebrar o Dia das Mães como deveria ser. A coisa mais gostosa, Renato, para mim, por exemplo, eu passo o Dia das Mães com a minha mãe, eu não preciso dar presente para ela. Uhum. Eu posso ligar, eu posso falar, mãe, olha, feliz Dia das Mães, eu posso até falar isso, mas eu sei o quanto a minha mãe é feliz comigo. E isso me traz felicidade. Não é um dia só. Porque você é o presente dela. Eu sou o presente, é isso que a mãe quer. Nós temos aqui 3 mães no palco hoje. E eu tenho certeza que todas elas preferem, porque eu sou mãe, eu sei como é que é. Você prefere muito mais mudança de vida, né? Que vocês viram nas suas filhas. Mas quando elas tinham problemas, como é que você se sentia no Dia das Mães? Você tem um microfone aí? Adriana, como é que você se sentia? Olha, eu me sentia infeliz, né? De ver minha filha, por exemplo, eu queria que ela estivesse do meu lado, muitas vezes, como a senhora falou. Não estava, né? Não sabia nem aonde ela estava. Então, passei por esses momentos. E você sabe que no Dia das Mães, muitas mães ficam até deprimidas, né? Uhum. É um dia triste. É um dia triste. E às vezes ela está até recebendo um presente do filho, mas era isso que ela queria? Exato. E neste domingo nós vamos falar com essas mães que querem esta mudança. Talvez você vai trazer os seus filhos, você vai aproveitar a data e dizer, olha, em vez de ir presente, eu quero que vocês me acompanhem à palestra da transformação total de pais e filhos, e este vai ser o presente que vocês vão me dar. Esqueça o restaurante, esqueça outras coisas, venham comigo. Aproveitem esta data especial, mãe, para chamar os seus filhos para estar com vocês nessa palestra. Bom, vamos continuar a conversa com a Adriana. Adriana, você não sabia onde a sua filha, que está aqui, a Bruna, hoje, onde ela estava. Por quê? O que estava de errado com ela? Então, a Bruna, logo depois do divórcio, né, que aconteceu um divórcio com a gente, há 4 anos atrás, ela se revoltou de uma forma que, assim, tudo que eu ia falar para ela era agressiva comigo, né? Por mais que eu quisesse fazer algo para ela, nada agradava. Então, assim, ela me anulava de todas as formas, trabalhava, estudava, ela sempre foi muito batalhadora. Só que o que acontecia? Quando chegava numa sexta, ela saía de casa, ia para a casa do namorado, dormia na casa do namorado, na casa de amigos e voltava só na segunda-feira. Então, assim, você imagina para uma mãe, né? Você tem uma filha, você, né, cria, você educa, você procura dar exemplo e, de repente, você vê aquela pessoa, assim, virar uma estranha. Quantos anos ela tinha nessa época? Ela tinha por volta de 17, 18 anos, né? Bruna, por que você, depois do divórcio, começou a se comportar dessa forma? Então, Renato, eu comecei a me comportar dessa forma
porque eu senti um vazio muito grande. Eu tinha o meu pai como um herói. Ele era o meu protetor, eu tinha a minha família, então eu me sentia segura dentro de casa. E quando eu vi meu pai indo embora, e logo depois o meu irmão, eu senti que na vida a gente não tem segurança. Então eu tinha que buscar essa segurança. Então eu fui trabalhar, fui estudar, e eu criei uma independência. Eu achava que eu era dona da minha vida. Então, se minha mãe viesse falar alguma coisa, eu rejeitava o que ela tinha para dizer. Porque eu pensava assim, se a minha mãe não conseguiu ter segurança, o que ela vai falar isso para mim? Então, eu comecei a alimentar isso dentro de mim. Então, eu não ouvia o que as pessoas falavam. E eu vivia em busca da felicidade. Então, eu bebia, eu ia para balada, eu fumava arguile, eu ficava com as minhas amigas, com pessoas vazias como eu era. Porque aquele vazio da minha casa se refletia em mim. Quer dizer, o divórcio dos seus pais fez o chão se abrir debaixo dos seus pés e você pensou, eu tenho que tomar a minha vida nas minhas mãos, porque eu não estou segura com ninguém, é isso? Exatamente. E eu fui levando a minha vida porque eu vejo de uma forma diferente. Eu tinha 17 anos na época. Hoje eu estou mais madura, eu vejo as coisas de outra forma. E na época, hoje eu vejo que o divórcio ele é uma árvore. E ele dá inúmeros frutos. E um dos frutos é a rebeldia. Eu fiquei muito rebelde, explosiva. Eu nunca fui daquelas filhas de querer perto da minha mãe, ser a santinha e fora. Não, ela sabia tudo que eu fazia. Ela sabia, eu nunca fiz questão de esconder isso para ninguém. Eu sempre assumi quem eu era. Tanto que quando ela falava, vamos nas palestras comigo, eu falava, não, mãe, eu só vou quando eu estiver decidida a mudar. Por enquanto eu quero levar a minha vida dessa forma, eu vou tentar com a força do meu braço. E fui, dessa forma. Qual foi o seu ponto de mudança? O meu ponto de mudança foi, em primeiro lugar, a minha mãe, ela sempre me tratou da forma mais amorosa possível. Mesmo eu sendo uma filha ingrata, rebelde, a minha mãe me tratava com amor. Então, houve um episódio que me marcou muito e ficou assim, vai ficar para sempre ali, o meu ponto de mudança. Eu cheguei um dia em casa muito alcoolizada e cheia de vômito, estava assim na fossa. E porque eu bebia muito, porque quando você bebe, eu estava buscando uma felicidade. Então eu não sabia o meu limite. Eu acabava que eu vomitei, cheguei em casa dessa forma, minha mãe muito carinhosa, ela não me tratou como um lixo. Ela me tratou carinhosamente, me deu banho, me colocou para dormir. No outro dia, ela me deu café da manhã, almoço, minhas roupas. Então ela sempre me tratava com amor. Com mais ódio que eu tratasse minha mãe, mais amor ela me dava. E eu fiquei devendo esse amor para ela. Uma hora eu fiquei com vergonha de ser a filha que eu era. Então eu decidi mudar. Adriana, você tirava forças de onde para fazer isso? Então, Renato, como eu te falo, a gente tem que, nesses momentos, eu participava e participo até hoje das palestras, onde eu recebia a direção. Porque, na verdade, eu sempre busquei, mesmo quando casada, eu buscava esse equilíbrio. Não tem pessoas que buscam ir na academia para cuidar do corpo, não que não possa fazer, a gente tem que cuidar do corpo. Mas eu tinha essa consciência de que eu precisava ter um equilíbrio para enfrentar a vida. Todos nós passamos por momentos difíceis e você não sabe quando esse momento difícil vai chegar. Uma traição. Eu casei não pensando em ser traída ou me divorciar. Nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. E aconteceu. Então, assim, eu buscava isso sempre. Só que, assim, lendo, né, bastante, buscando. Só que eu tive a oportunidade de receber um convite, de ir nessas palestras, e foi aí que eu comecei. E não é da noite para o dia. Você não muda da noite para o dia. É o dia a dia, é uma caminhada. E isso não pode acabar. Porque você vai vencer um problema hoje e vão vir outros.
né? Então a gente precisa ter essa força. É muito importante isso que você falou, Adriana, porque muitas pessoas até chegam a vir na palestra, né? Elas vêm uma vez, aí não voltam mais. Esperando que uma vez vai mudar tudo. Mudar tudo. E não é força, você não consegue forças participando uma vez. Né? Apesar de elas não usarem esse raciocínio em nenhuma outra parte da vida, né? Academia ninguém faz uma vez e fica não espera mudar o corpo em uma visita na academia, não espera estar curado em uma visita no médico. Vai um dia na faculdade, aprendeu tudo. Não, você sabe que tudo na vida é um investimento e o resultado vem depois da persistência deste investimento. Então, você que tem assistido o programa e você nos ouve falar das palestras, saiba que não vai adiantar você vir um dia e depois não vir mais. Você tem que fazer um tratamento, você tem que continuar o tratamento. Você não vai ver mudança no primeiro dia. Então, se você estiver esperando uma mágica, não é este o lugar que você está procurando. Você deve procurar e arrume uma cadeira, porque você vai cansar de procurar e não vai achar, porque não existe mágica para mudança de vida, ok? Então, você recebeu forças, agiu da maneira certa, recebeu a direção e a Bruna mudou. Hoje você tem 21 anos? Hoje eu tenho 22 anos. 22 anos? Isso. Está mudada? Completamente, Renato. A ideia, antes eu tinha uma ideia da minha mãe. Quando ela começou a frequentar as palestras, ela mudou. E ela começou a ter atitudes diferentes. Essas atitudes de amor incondicional, de me respeitar, de não recriminar. Porque eu já fui recriminada pelos meus pais, uma época da minha vida, principalmente pelo meu pai. E você pode ser recriminado por qualquer pessoa, mas se o seu pai ou a sua mãe te recriminar, falar algo negativo de você, você leva aquilo para o resto da sua vida. Você cria aquela ideia sobre você e você vai ser aquilo. Então, eu mudei a ideia da minha mãe quando ela começou a mudar. Ela não precisou falar, olha aqui, eu estou mudando. Não, ela mudou. E quando a minha ideia sobre a minha mãe mudou, eu consegui ser amiga da minha mãe. Hoje, somos amigas, ficamos até madrugadas conversando. Tudo hoje eu conto para minha mãe, ela conta comigo, ela conta para mim. Então, hoje existe isso, existe mudança, porque ela nunca desistiu de mim. Certo. Então, parabéns, Adriana, pelo seu trabalho, pelo seu empenho e por mostrar esse amor que acabou convencendo a sua filha. Uma coisa que você falou, Bruna, muito interessante, que a pessoa que dá amor para outra incondicionalmente, ela cria uma dívida e, eventualmente, aquela pessoa vai se sentir na obrigação moral de retribuir. E foi o que você sentiu pela sua mãe, né? Exatamente isso. Diga, Adriana. E, Renato, quero deixar assim, também uma coisa muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, que assim, nós somos diferentes. Tem coisas diferentes na gente, mas a gente aprendeu a respeitar. E isso é muito importante. Ela me respeita e eu respeito ela, entendeu? Então, quero deixar isso para as pessoas. Ninguém é igual, né? Nós falamos da direção que a Adriana recebeu nas palestras. Veja só o caso desta mãe, lá nos Estados Unidos, que quando ela não teve mais ideia do que fazer com o filho, ela apelou para o extremo. Mostra a foto, por favor, do filho, do garoto, do filho dela. Eu quero que coloque as imagens. Olha só, você vê a foto desse garoto, que aparenta ter aí, no máximo, 10, 11 anos. A mãe dele, ela já tinha tentado trancá-lo no quarto, já tinha tentado tirar o videogame dele, já tinha tentado punir, dar castigo e tudo mais, e não resolvia. O garoto continuava na rebeldia, na desobediência. O que ela fez? Ela pensou assim, bom, eu vou chamar a polícia para prender o meu filho. E ela ligou para a delegacia de polícia, combinou com os policiais para dar um susto no filho dela. E os policiais entraram na jogada. Tá bom, vamos fazer. Então ela falou para o filho, vou mandar prender você. E o filho não acreditava. Então um dia ela ligou para a polícia, os policiais chegaram em casa, mostre a foto de novo, por favor, e levaram o garoto preso. E ele começou a chorar desde o primeiro momento que o policial chegou na porta de casa. Ele levou um susto que ele nunca mais vai esquecer. Mas
Hoje, claro, ele sabe que tudo aquilo não passou de uma armação, então teve um efeito temporário, porque hoje ele deve ter se sentido enganado pela mãe, não é verdade? Mas serve como exemplo de como que os pais, às vezes, quando fogem às ideias, né, não tem mais ideia do que fazer pelos filhos, eles apelam, na verdade, né? Isso é uma apelação, né? Eu nunca pensei nisso, mas eu fiz bastante coisa diferente também com o Felipe. Eu tentei muita coisa, né? Porque você fica... Você pensa assim, quando você tem um filho, você pensa assim, bom, eu vou dar o meu melhor para essa criança, e essa criança vai ser a melhor criança que existe na face da Terra. E aí, de repente, a criança não é aquela criança que você imaginava que ela iria ser. Aí você se sente assim, bom, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, né? Então você começa a tentar controlar aquela criança. E é aí que muitos pais erram, né? Porque na forma de controlar ou punir, muitas vezes, sem sabedoria, você está fazendo a criança se revoltar contra você. Agora ela não é só rebelde porque é o temperamento dela. Agora ela é rebelde porque você deu razão a ela. Agora se voltou contra você, né? E é por isso que você precisa das direções. Nas palestras da Transformação Total de Pais e Filhos, você recebe direção, como a Adriana recebeu direção para lidar com a filha dela. Estava chegando bêbada em casa, estava passando o fim de semana todo fora de casa. Ela recebeu a direção que, quando ela aplicou, ela viu o resultado na filha. E você também, que já está sem ideias, você está pensando, gostei dessa ideia, vou chamar a polícia para o meu filho. Você já está apelando, fazendo coisas que você nunca imaginou que faria, porque você não tem mais ideias do que fazer. Então venha buscar ideias que funcionam, neste domingo às 18 horas na palestra da Transformação Total. Aliás, falando em se voltar contra os pais, é isso que aconteceu com a Yasmin, que está aqui. Você passou a odiar a sua mãe, ou só a sua mãe, o seu pai, ou só a sua mãe? Como é que foi? Foram os dois, mas na verdade a minha revolta maior era contra a minha mãe. Você chegou a planejar a morte deles, é isso? Sim, foi. Cheguei a planejar de tanto ódio que eu tinha, mais dela, porque ela que tentava controlar a minha vida. Apesar de eu ser criança, eu tinha 11 anos, mas eu achava que ela não tinha direito de controlar a minha vida, que eu era dona do meu nariz. A razão deste ódio era porque ela queria te controlar? Controlar, porque ela fez um perfil de filha que ela queria, e ela queria que eu fosse essa filha, que ela idealizou. E eu não queria ser isso. Eu não queria ser aquela bonequinha que ela achou que eu ia ser. Eu queria ser o que eu queria ser. Ana Cláudia, explica pra gente. Então, eu queria impor as coisas para ela. Eu queria que ela fosse a criança que eu fui. Uma criança alegre, uma criança comunicativa, e ela era o oposto. Ela ficava sempre séria, emburrada, não cumprimentava as pessoas, e não era isso que eu ensinava para ela. Mas ela era totalmente o oposto. Então, quando chegou nessa fase dos 11 anos, eu passei a implicar muito. Tudo que ela fazia me irritava, e eu via dentro dos olhos dela um ódio, uma coisa muito ruim. E eu não sabia como lidar com essa situação, então era onde que eu brigava, colocava de castigo, fazia assim um inferno na vida dela, e eu também sofria com isso, né? Aí ela começou a dar problema na escola, comportamento totalmente diferente. Aí o que acontecia? Por eu oprimir muito ela, na minha frente ela até contornava a situação, mas longe ela era totalmente diferente. Então, assim, eu não sabia como lidar, e eu errei muito pensando dessa forma. Como que você tentava controlá-la? Eu queria que eu levava ela para a escola, ela já tinha 11 anos, eu buscava ela na escola, não deixava ela fazer trabalho com os amigos, era sempre comigo, não deixava ela fazer nada. E daqui na esquina não deixava, eu ia junto, então ela se sentia muito mal, muito sufocada. Mas eu tinha medo de soltar e ela fazer as coisas erradas. Então Aí é que está a palavra, medo. Aliás, eu queria lembrar as pessoas em casa, eu coloquei um vídeo hoje na minha página no Facebook, falando exatamente sobre isso, sobre o medo dos pais. No meu blog também, você pode visitar lá, renatocardoso.com, ou no facebook.com/bprenatocardoso. Assista o vídeo depois, onde eu falo exatamente sobre isso, sobre o medo dos pais. O medo dos pais acaba provocando nos filhos aquilo que eles mais temiam. Os pais temiam. Foi isso que aconteceu?
Exatamente isso, porque quanto mais ela queria a minha perfeição, aí que eu falava, só porque ela quer que eu faça certo, eu vou fazer errado. Só pra pirraçar eu fazia, pra atingir ela. Então ela falava assim, eu não quero que você se envolva com nenhum garoto. Eu falava, então eu vou me envolver. Eu vou lá e vou ficar com quem eu quero, só pra eu ter aquilo de que eu mandava em mim, que eu não tinha ninguém que mandava. Então, por mais que ela me seguisse, que ela ia comigo, dentro da escola eu fazia coisa errada. Com as amizades da escola, com as pessoas de lá, quando eu tinha uma oportunidade de estar distante dela, eu fazia coisa errada. E você ficou assim por quanto tempo? Foi quase 3 anos. Até o quê? Os 14, 15 anos? Foi dos 11 até os 13 que eu fiquei. Do Quase início 3 dos anos. 11 até os 13. Rebelde, fazendo tudo Tudo oposto. contrário. Ela deu muito trabalho, Ana Cláudia? Deu, Renato, porque assim, eu sofria mais que o meu esposo, na verdade, que ele não prestava tanto atenção, né? Ele achava assim, é fase, vai passar, mas eu não aceitava que era uma fase. Então eu era muito grossa com ela, eu não tinha conversa, não tinha carinho, nada, era toda hora eu brigando, eu gritava com ela, achando que ia ajudar. Então eu ia buscar na escola, achando que nada de ruim ia acontecer, mas ela aprontava dentro da escola. Para um pai ou uma mãe que quer controlar o filho, perder o controle do filho é muito difícil. É muito difícil. E você perdeu o controle dela e aquilo tirou você do centro, do equilíbrio, né, da vida. O que aconteceu para que a mudança viesse? Eu mudei. Eu vi que eu não poderia ser uma mãe para ela. Eu tinha que ser uma amiga no momento, porque ela estava sofrendo muito além do que eu imaginava, porque eu estava sendo uma mãe que ela não precisava no momento daquela mãe, ela precisava realmente de uma amiga que compreendesse, que ela estava mudando de fase, né, da vida dela, então eu tinha que compreender, e eu entendi, através das palestras, do ensinamento, que eu precisava ser uma amiga, me aproximar dela, porque realmente praticamente eu perdi a minha filha. Então eu tive que reconquistar a confiança, porque se ela contasse uma coisinha, eu já ia para cima dela. Então imagina se ela fosse contar tudo que ela aprontava, o quanto que eu não ia brigar com ela. Então ela não contava, ela tinha medo de contar. Então você passou a ser diferente, dar mais espaço para ela, mais liberdade, foi isso? Foi, Renato, e depois que eu comecei a me aproximar dela, que eu comecei a ver o quanto ela estava sofrendo. Ela tinha síndrome do pânico, ela não dormia à noite e eu não sabia disso. Para mim, eu ia para o quarto com meu esposo, eu achei que ela ia dormir. Ela até ia dormir, eu via ela indo para o quarto, deitava, mas ela não dormia, eu não sabia disso. Então, acontece muito dos pais não saber o que está, na verdade, se passando com os filhos, porque não é amigo, não é compreensivo. Às vezes, depois que eu comecei a ser amiga dela, ela me contava as coisas, por dentro me corroía, mas eu falei, não, eu não vou mais ser dessa forma. E eu compreendia, eu falava, filha, isso é uma fase, você vai passar, você vai vencer. Então, eu comecei a compreender ela. Porque ela estava na transição entre criança e adulto, e não dá para você tratar uma pessoa que já não é mais criança, porém ainda não é adulto, como se ela fosse criança. Você não pode tratá-la dessa forma. E os pais muitas vezes cometem este erro. Sua mãe mudou e você mudou. Foi isso mesmo. Porque antes, quanto mais ela me pressionava, mais ela me prendia, ela ficava no meu pé, aí mais eu queria fazer errado, porque eu tinha raiva desse jeito controlador dela. Por isso que eu tentei matar ela. Cheguei ao ponto de querer matar porque eu não aguentava. Eu olhava para ela, quando ela vinha falar, eu já falava, ai, não aguento mais. Ela nem abria a boca, já tinha ódio de olhar para a cara dela só pelo fato. Você planejava matar seus pais como? Eu já cheguei a tentar empurrar ela da sacada do nosso prédio e a facadas quando eles estavam dormindo, como eu tinha depressão, então eu planejava tudo, eu cheguei a pegar a faca, a olhar, a planejar, a esquematizar tudo, mas na hora eu não conseguia, eu não fazia. Quer dizer, graças às palestras da transformação total de pais e filhos, uma tragédia a menos nos noticiários policiais. Agradeço a história de vocês. Nós temos aqui a Camila e a Lucinéia que querem um conselho nosso. Lucinéia, sua filha não se abre com você, é isso? Então, Renato, eu sou essa mãe controladora. Eu controlo, eu quero assim,
Se não, eu ligo, onde você está? Eu quero você aqui agora. Mãe, mas eu quero você aqui agora. Aí se vai para o serviço, sai de lá, vai com as amigas para o shopping. Aí não me avisa. Aí eu ligo, onde você está? Mãe, estou no shopping. Eu mandei você ir para o shopping? Você falou que ia para o shopping? Não, mãe, mas eu digo, eu quero você aqui agora. E é assim, aí ela começou a fazer, não me falar, e acabou assim, não me fala nada e me deixa irritada. Ok. Camila, qual a sua idade? 21. 21 anos. Como é que você se sente quando sua mãe age assim com você? Eu fico muito irritada, porque assim, que ela me vê ainda como uma criança, e é aquela coisa, eu não sou mais, né, querendo ou não, mesmo que eu more com ela e tudo mais, aí ela pega ainda e fala assim, você só vai tomar conta da sua vida quando eu morrer, porque enquanto eu estiver viva, você vai fazer o que eu tô mandando. Aí eu fico naquela sem saber como reagir e acaba me fechando pra ela, não acabo Você se fecha por quê? É que assim, antes, há um tempo atrás, a gente era amiga, assim, né, conversava e tudo mais. Aconteceu uma situação comigo, há um ano atrás, e nisso eu fiquei com vergonha, me causou um trauma, eu sofri muito, né, com o que aconteceu, e ela também sofreu. Só que ela sofreu, acho que bem mais do que eu, porque ela ficou muito abalada com a situação. E naquilo eu me fechei para não fazer ela sofrer. Porque eu via que o que eu estava passando estava afetando ela. E para não... não piorar, você prefere poupá-la. Isso. Então, veja bem, dona Lucinéia, você ouviu aí a Ana Cláudia falando que ela era você antes. Hoje ela mudou, ela aprendeu que não é por aí mais. A sua filha não é mais uma criança, ela tem 21 anos e chegou o momento da senhora confiar de que o trabalho que a senhora fez lá atrás, de ensinar, de mostrar o que é errado, ele vai dar frutos na sua filha. Ela é adulta já, então a senhora precisa confiar um pouquinho, relaxar. E não ficar insistindo, se abre, fala comigo, você tem que falar, porque esse assunto que aconteceu há um ano, esse trauma, não pode partir da senhora a forçação para que ela se abra. Tem que partir dela. Então, para que ela sinta-se à vontade, a senhora não pode ficar no interrogatório, porque aí ela pensa, se ela já está preocupada sem saber, se ela souber, então, eu vou dar um ataque cardíaco nela. Então, a senhora tem que ir mais calma, com mais calma. Entendi. Aprendeu a dica? Aprendi. Então tá, eu creio que vai ser melhor a partir de hoje. Ok? Tá bom, Camila? Bom, nós estamos chegando ao final, não há muito mais tempo hoje, mas esperamos que vocês tenham colhido boas lições como pais e como filhos hoje através do programa. E que vocês façam planos de estar conosco neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. É isso aí. Tchau, tchau. Aliás, antes do tchau, eu quero só lembrar, nós temos aí a central de atendimento, se você quiser conversar, se você tem um problema, tem uma pergunta, você que é pai, você que é filho e quer conselhos sobre a vida familiar, como lidar com os problemas, ligue agora, mesmo do programa ter saído do ar após, você pode falar conosco. 3573-3535, aqui o código de São Paulo é 11. Até amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Obrigado a todos na plateia. Até lá. Tchau. It's the most intelligent show on television.